Dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bem, meus irmãos, hoje eu gostaria de estar falando para vocês uma palavra muito bem conhecida que está no seu capítulo 4 de Lucas e no seu versículo 2, que fala um pouco sobre a tentação de Jesus. E bem, vou estar aqui lendo para vocês e falando sobre a santa palavra do Senhor. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome. E bem, meus irmãos, aqui nessa palavra, o que Deus ele está nos revelando hoje é que, como Jesus, ele passou fome quando ele jejuou por 40 dias. Nós temos que ser que nem Jesus. Quando Jesus, não quer dizer que você tem que jejuar por 40 dias, mas que nós devemos largar de alimentar nossa carne e ter fome e sede. Desculpa, meus irmãos. E ter fome e sede, ter fome de buscar a Deus. Porque ter fome de buscar a Deus, o que é ter fome de buscar a Deus? É ter vontade, é ter aquela, meu Deus, eu preciso de Deus agora, eu preciso de Deus a todo momento, pois eu dependo de Deus. E bem, meus irmãos, ter fome de Deus não é fácil, porque vontade e desejo, ninguém tem todo dia. Vontade e desejo passa, sentimentos passam, emoção passa, tudo passa. Mas uma coisa que não vai passar é a palavra de Deus. E bem, se Deus diz, meu filho, eu quero que você ore, meu filho, eu quero que você jejue, meu filho, eu quero que você fale da minha palavra, eu quero que você leia a palavra. Bem, essa palavra vai ficar no seu coração até você simplesmente insistir demais que isso não aconteça, porque a palavra de Deus não há de passar. Ou seja, se você já é um escolhido de Deus, se você já é alguém que Deus tem um propósito na sua vida, Deus ele vai te insistir até você ir lá, porque para nós termos fome da palavra de Deus, nós temos que simplesmente ter a decisão de todo dia buscar a Deus. E eu sei que buscar a Deus todo dia parece ruim, parece, ah, meu Deus, todo dia eu vou ter que renunciar a minha carne, todo dia. Bem, é todos os dias mesmo, porque, como Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e carregue a sua cruz. Porque Jesus ele não obrigou ninguém, ele não falou quem vocês vão ter que vir até mim e vão ter que renunciar a sua carne e carregar a sua cruz. Não, ele falou quem quiser. Se você quiser aceitar a Jesus Cristo, isso é uma escolha sua. E bem, meus irmãos, como que nós vamos fazer para ter essa fome por Deus? Como aqui fala que terminados eles teve fome. Jesus teve fome porque ele teve a fome humana depois do jejum. Porque nós, como somos seres humanos, o corpo necessita de nutrientes. Mas e a sua alma? A sua alma também necessita de nutrientes, nutrientes espirituais. Ou seja, o que é nutrientes espirituais? É a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui é um nutriente espiritual. É como se fosse todo dia você vem aqui e pega um pedaço comer todo dia. É como se fosse, vamos dizer assim, uma pizza. Só que essa pizza é gigantesca. Tem mais de 800 páginas, dependendo da Bíblia. Mas, meus irmãos, entendam que a Bíblia ela é como se fosse o alimento. E a oração, o que é a oração? Bem, quando você fala com Deus, você está alimentando sua alma com a palavra de Deus, ou seja, literalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus ele pode falar de várias formas. Na Bíblia, pode falar em um sussurro, pode falar em uma situação, em um amigo, em uma pregação, em uma TV, tipo uma resposta que você estava querendo. Do nada você ouve, bum, vem aqueles pensamentos certinho, aí você, caraca, realmente foi Deus, só pode ter sido Deus. E bem, meus irmãos, continuando essa palavra, nós temos que ter fome por buscar a Deus, porque é literalmente a nossa comida e o nosso oxigênio, porque sem isso nosso espírito ele vai morrendo aos poucos e simplesmente ficar morto espiritualmente. Como um corpo precisa de comida e água para sobreviver e oxigênio, nós também precisamos de comida e água e oxigênio, porque Jesus disse que ele era o pão da vida e também a água da vida, ou seja, ele quem preenche essa fome que nós temos, que é o que é essa fome, meus irmãos? Esse vazio que sentimos no nosso coração é a fome pelas coisas, tipo, por exemplo, nós que somos seres humanos, a carne, ela cobiça muito, mas a alma só vai ser preenchida com uma coisa, e essa coisa simplesmente é Deus. Deus é quem preenche esse espaço, mas nós, seres humanos, tentamos preencher esse espaço com coisas mundanas, como simplesmente músicas, coisas que são erradas, pornografia, simplesmente ficar falando com um amigo coisas indecentes e simplesmente isso, muitas coisas. Mas meus irmãos entendam que esse vazio só vai ser preenchido na sua alma quando você disser: meu Deus, hoje eu vou te buscar e simplesmente vou te buscar para sempre, porque Deus é que ele
que preenche esse vazio. Ele que nos enche com a paz que excede todo entendimento, que está no seu capítulo 4, no seu versículo 7 de Filipenses. Bem, que fala sobre a paz que excede todo entendimento. E bem, meus irmãos, essa paz que excede todo entendimento, ela vem em resultado não das circunstâncias, e sim do poder de Deus. Porque é uma paz que você nem consegue entender. Porque, como fala na Bíblia, Paulo, ele deseja aos filipenses que a paz que excede todo entendimento e que guarda os corações os corações em Cristo Jesus e os sentimentos dos filipenses estivesse com eles, porque somente Cristo que vai guardar nossos sentimentos e o nosso coração. Ninguém mais vai conseguir fazer isso, meus irmãos. Nem sequer, sei lá, presidente, não importa a forma social, ninguém é capaz disso, somente Deus. Deus, Jesus e Espírito Santo de Deus. E bem, meus irmãos, que nós tenhamos todo o santo dia a vontade de buscar a Deus, porque a Bíblia, ela é a nossa comida. A oração é o nosso oxigênio, ou seja, quando você fala com Deus, quando você desabafa com Deus, aí sua alma respira. Como nós respiramos, precisamos respirar. Bem, a água da vida é Jesus Cristo. Porque a água da vida é a mesma coisa da Bíblia. É como se fosse beber água todo dia. Como o corpo precisa do nutriente, como eu falei, a Bíblia é o nutriente espiritual. E também a oração também é um nutriente espiritual. Ou seja, precisamos respirar todo dia. Ou seja, pense assim, eu preciso orar todo dia porque eu preciso respirar todo dia. Ou seja, como eu preciso respirar também espiritualmente. Então, todo dia, meus irmãos, pensem nisso. Eu vou orar porque eu tenho que respirar espiritualmente. Eu tenho que falar com Deus. Porque é necessário. Falar com Deus não é simplesmente, vou cumprir hora hoje, eu vou bater ponto. Pum, dá 7-1. Vou ficar falando tudo que eu quero e é isso. Não. Falar com Deus é algo sincero, meus irmãos. Entendo que falar com Deus não é sobre você ter palavra bonita, sobre nada do tipo. E quando vem aqueles pensamentos impuros, não fique toda hora, meu Deus me perdoe, meu Deus me perdoe, meu Deus, eu tô condenado, eu sou horrível, vou sair da oração. Porque isso é ataque de Satanás. Como fala em Efésios que nós temos que nos proteger de todo ataque do maligno, todo dado inflamado. Ou seja, esses ataques na sua mente são porque o inimigo ele está tentando acabar com você durante a oração. E isso é um sinal bom, porque quanto mais o inimigo ataca é porque tem coisa boa chegando, meus irmãos. Como Moisés, ele queria... Moisés, quando ele foi subir ao monte, os poderes das trevas estavam se manifestando no povo. E quanto mais Moisés ia chegando, mais o povo ia fazendo coisas erradas, ia pecando e começaram a fazer um bezerro de ouro. Ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus, mais as trevas elas se juntam para ir contra você. Ou seja, elas ficam incomodadas com a presença. Quando surge uma ameaça, alguém que gosta de orar de forma fervorosa, alguém que gosta de buscar a Deus, alguém que gosta de conhecer a Deus, alguém que realmente vai buscar a face de Deus e vai buscar o trono de Deus. Porque quando surge alguém assim, o inimigo se levanta. Ele usa todas as suas forças para tentar derrubar essa pessoa e deixá-la lá embaixo. Mas, meu irmão, você que está aí tentando buscar a face de Deus, não desista, porque Deus ele está vendo você, ele está te dando um aplausos, porque apesar das lutas, quando você conseguir chegar lá no topo, lá no trono de Deus, Deus vai te recompensar e vai te abraçar, meus irmãos. Então, que o Senhor Jesus Cristo guarde em vocês e ilumine vocês com a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus. E bem, meus irmãos, que nós todo dia tenhamos a fome de buscar a Deus, como Jesus Cristo ficou 40 dias jejuando buscando a Deus e foi tentado pelo diabo. E também que nós possamos sempre buscar a Jesus Cristo, sempre lembrar dele, porque como ele sacrificou de corpo e alma por nós, porque nós não podemos não sacrificar de corpo e alma. Nós estamos sendo feridos agora, nesse momento, nós estamos sendo perseguidos. Ou seja, aproveite, meu irmão. Você tem uma vida de você tem liberdade, você tem paz. Então aproveite. Porque a paz não depende das circunstâncias, a paz de Deus não depende disso. Mas simplesmente só depende da fé no Todo-Poderoso, meus irmãos. E, para completar, meus irmãos, aproveitem um tempo para falar da palavra de Deus, porque quanto mais essa palavra chegar a mais pessoas poderão sentir a paz que excede todo entendimento. Ou seja, sentir a Deus, poder buscar a Deus com mais fervorosidade. Porque, como fala na palavra de Deus, que o coração de muitos nos séculos finais se esfriarão. Ou seja, você vai esfriar seu coração logo no final, porque você não deixa ele fervendo. Como tem a frase de um anime, quando você estiver desmotivado, incendeie a chama do seu coração, ou seja, incendeie a chama do seu coração para com Deus, e não simplesmente fazer seus prazeres do mundo, porque os prazeres do mundo são todos passageiros, e quando você se der conta, você já perdeu todo o seu tempo e acabou a sua vida. E Jesus voltou e ele disse: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci, malditos. Ou seja, você vai querer ser chamado de maldito pelo mestre? Então não. Queira
ser chamado pelo Mestre pelo seu nome e não pelo que você se tornou ao longo dessa caminhada. E que Deus abençoe a vida de vocês e até um próximo